E aí eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Só um instante. Vocês estão vendo minha tela? Sim, professor. Ok, gente. Então, nessa aula de hoje, a gente vai tratar de protocolos e dos modelos de camadas, tá certo? Então tá aqui os objetivos desse capítulo. E aí ele chama de módulo, mas eu prefiro chamar de capítulo mesmo, certo? Módulo eu vou chamar aquele conjunto de capítulos, que nesse caso aqui são os 3 capítulos iniciais. E aí nesse capítulo de hoje a gente vai tratar dos protocolos, conjunto de protocolos, ou suíte de protocolos e os modelos de camadas, além de alguns conceitos referentes a esses modelos de camadas, como encapsulamento de dados e a Bruno, parte. Oi, tá cortando. como é? O áudio tá cortando. Não sei se é só aqui para mim. Não, para mim também, tá cortando muito. Tá, deixa eu colocar o microfone novamente. Tá cortando ainda agora, pessoal, o áudio? Não, mas eu acho que não era muito problema do microfone, não, professor. Eu acho que era a internet mesmo. Mas Deixa eu eu acho, fazer na o, minha. deixa eu fazer o seguinte, eu vou desativar minha câmera, tá certo? Joia. Como é que tá meu áudio agora? Tá ok? Ou tá do mesmo Agora tá jeito? bacana. Pronto. Então eu vou apresentar de câmera desligada mesmo. No final eu ligo a câmera novamente, tá certo? Eu tenho um roteador na sala e aí eu configurei um repetidor no quarto. Só que o notebook eu esqueci de conectar ele no repetidor. Aí eu vou fazer o teste na semana que vem, que é conectado no repetidor. Não vou fazer isso agora, eu vou desligar a câmera mesmo, tá certo? No final eu abro novamente para conversar direitinho com vocês depois do conteúdo ministrado, tá certo? Josenildo, tu tá com a mão levantada. Quando tiver alguma ponderação, aí você levanta a mão, tá certo? Peço que você clique aí no ícone da mão para eliminar essa marcação. Então, gente, vamos lá. Tratando agora das regras de comunicação. E vejam só, o capítulo ele faz uma analogia entre a comunicação entre pessoas e a comunicação em rede, certo? Então, as redes elas podem variar em tamanho e complexidade. Você pode ter uma rede local com poucas máquinas, ou você pode ter uma rede WAN com vários roteadores interligando a comunicação entre a origem e o destino. Mas aí tem 3 elementos básicos para qualquer comunicação, e aí seja entre pessoas e seja entre 2 dispositivos, seja 2 computadores, 2 celulares, um celular e um computador, etc. Sempre vai ter uma fonte, certo? Um destino e um canal, um ou mais canais para falar a verdade, que vai ser a mídia ou o meio físico. Então pode ser um meio físico cabeado, pode ser um meio físico sem fio, certo? Vai depender da sua conexão. E aí, e aí é, tanto no que se refere à comunicação entre pessoas, tanto no que se refere à comunicação entre 2 dispositivos numa rede, essa comunicação ela é regida por protocolos. O que são protocolos? Protocolos é um conjunto de regras que devem ser seguidos para que uma comunicação ela ocorra de maneira eficiente.
E as regras elas vão variar de acordo com o protocolo específico. E uma comunicação entre uma origem e o destino, ela pode ter vários protocolos, certo? Então, fazendo analogia da conversa entre pessoas, o conceito de protocolo ele pode ser aplicado numa simples conversa entre pessoas. Se as pessoas executarem protocolos diferentes, uma pessoa pode falar rápido demais. Então, se eu começar a falar rápido demais aqui, vocês não vão entender. Se elas falam idiomas diferentes, se eu começar a falar grego aqui, não que eu fale grego, provavelmente a maioria não vai entender, certo? Então, se isso acontecer, o processo de comunicação ele não vai ser concluído. Então, existe o protocolo de eu falar dentro de uma velocidade que vocês vão entender a mensagem. Pode acontecer, por exemplo, de eu começar a falar muito rápido e você não conseguir acompanhar. Então, aí eu vou ter que ajustar para o processo de comunicação ocorrer de maneira eficiente. A mesma coisa vale para o idioma. Se, por exemplo, numa assembleia da ONU, um presidente ele vai falar, se ele não fala no idioma que a maioria entenda, existe um tradutor que, por meio de um ponto, ele vai traduzir aquela conversa para que os presidentes os representantes das outras nações, eles consigam entender o que está sendo dito, ok? Então, os indivíduos eles devem usar essas regras ou acordos estabelecidos para direcionar a conversa. E aí vocês vão ter dois exemplos aqui, um trecho de um texto e um trecho de outro texto. Esse primeiro trecho aí ele não está formatado, a estrutura dele está confusa. Já o segundo, essa estrutura ela foi colocada em ordem e já é possível entender. Bom, e aí os protocolos têm em conta, perdão aí pelo erro gramatical, tem alguns erros de tradução no material da Cisco que eu acabei deixando passar esse aqui. Então, os protocolos têm em conta os seguintes requisitos para uma comunicação com sucesso. Um emissor e um receptor identificados. Então, imagine você numa sala de aula, o professor falando para a parede. Como é que... Deixa eu ver aqui, alguém falou. Pode falar, Josenildo. Professor, sou eu. Eu não tô Não, vendo professor. nada na tela, não. Mas tá acontecendo com mais alguém? Não, aqui tá normal. Não, eu tô vendo. Matheus, eu também estava com esse problema. Aí depois eu peguei, botei ele de forma horizontal, aí deu para ver as outras partes. Quando eu coloquei o celular de forma horizontal. Não sei se seu celular está em pé, entendeu? Mas no caso do meu, né, que o Moto quando ele fica em pé, ele oculta algumas opções, entendeu? Quem tá com problema além de que tava Josenildo? É Matheus ou é Fábio? Professor, sou eu. Para mim só aparece 3.1 as regras, mais nada. Então travou para você. Faça o seguinte, saia e depois entre novamente, por favor. Ok, gente? Aqui para mim. Tá normal para você? Tá certo. Vamos prosseguir então, tá certo? Então, os protocolos eles têm em conta os seguintes requisitos para a comunicação ocorrer com sucesso. Um emissor e um receptor identificados. Então, se um professor estiver falando para a parede, vai causar estranheza para a turma. Língua e gramática comum. Então, como eu falei para vocês, se um professor vai ministrar um curso em inglês e o aluno ele não sabe a língua inglesa, ele não vai conseguir entender. Velocidade e ritmo de transmissão. Então, se eu começar a falar muito rápido, vocês não vão entender. Além de requisitos de confirmação ou recepção. Se por um acaso o professor estiver falando e os alunos estiverem com cara de paisagem, como se não estivesse entendendo, então ele vai notar que há um problema na comunicação e ele não vai prosseguir com a conversa até saber o que é que está acontecendo, ok? Então, nesse processo de comunicação entre um emissor e um receptor, e aí a analogia no caso da comunicação entre pessoas, o emissor é aquele que fala, o receptor é aquele que ouve, e o espaço livre, o ar, por meio da propagação de ondas sonoras, é que vai ser o canal.
Ok? Agora entrando na comunicação entre duas máquinas no contexto de protocolo de rede. Então, os protocolos usados na comunicação de rede compartilham muito dessas características fundamentais na comunicação entre pessoas. E aí, essas características, esses requisitos incluem codificação de mensagens, formatação e encapsulamento, o tamanho da mensagem, o tempo ou temporização e as opções de envio da mensagem. Todos esses requisitos aí, eles fazem parte dos protocolos que devem ser seguidos para que uma mensagem enviada de uma fonte para um destinatário chegue com sucesso. Agora falando desse primeiro aí, codificação de mensagens. Bom, então o processo de codificação é a conversão de informações de uma forma aceitável para a transmissão. Já a decodificação é o processo reverso para que o receptor consiga receber e interpretar essas informações. Então, por exemplo, pessoal, quem já pagou alguma disciplina de redes sabe que na camada física existe o processo de codificação e existem vários tipos de codificação quando a gente vai tratar da conversão entre um sinal analógico e um sinal digital. Pessoal, qual a diferença de um sinal analógico para um sinal digital? Uma básica, eu acredito que seja pelo fato de um ser 0 e 1, né? O digital, né? Ele funciona em cima de códigos 0 e 1, e o outro não. E o analógico, quem pode dizer? Tá, deixa eu compartilhar aqui o pente aqui com vocês. Estão vendo minha tela? Estou sim, professor. Eu estou, professor, tá legal aqui a sua tela. Certo. Já para mim já não tá de novo. Espera aí para ver se aparece. Agora apareceu. Tá certo, só um instante aqui. Estão vendo aqui essas senoides? O que é que representa uma senoide? Pode ser um sinal enviado numa transmissão, uma onda sonora, um nível de tensão. Então, por exemplo, aqui na parte superior eu posso ter 5 volts. Deixa eu aumentar o tamanho aqui. No caso, na crista, né, professor? Na parte superior, crista, e na parte inferior, a linha vermelha é vale, né? No ápice, no ápice aqui, tá bom? Ele tem 5 volts, tá certo? Digamos que ele tem aqui 5 volts. Deixa eu só recortar aqui. Acho que era mais fácil eu ter pego o PowerPoint mesmo, mais fácil de trabalhar. Digamos que nessa parte superior aqui ele tem 5 volts, tá certo? Já nessa parte intermediária aqui, ele vai ter 4 volts. Eu estou tratando de níveis de tensão aqui, tá bom? Já nesse nível intermediário aqui, ele vai ter 4 volts. Já nessa parte de baixo aqui, na linha, ele vai ter 0 volts. Professor, Oi. desculpa atrapalhar. Eu só consegui entrar agora na aula, mas só para me contextualizar um pouco melhor sobre essa ilustração, do que se trata, professor, por favor, só para entender. Eu estou tratando aqui a gente está tratando na aula sobre protocolos e regras de comunicação entre dois dispositivos de rede.
E aí a gente está falando da parte de codificação. E aí eu estou entrando no mérito da camada física, onde existe a conversão do sinal na natureza analógica para digital, para os bits. E aí eu estou falando aqui de um sinal de natureza analógica. Ok? Tá certo. Obrigada, professor. E aí, gente, o sinal analógico ele pode ter vários níveis. 5 volts, 4 volts, 0 volts, menos 4 volts, menos 5 volts, 3,3 volts, 4,5 volts, certo? Já o sinal digital, ele tem apenas dois níveis, 0 e 1. Estão entendendo? E aí eu posso aplicar um processo de codificação aqui, onde o que está acima da linha vai ser classificado como 1 e o que está abaixo pode ser classificado como 0. Ficou claro isso aí, gente? Sim. Professor, só uma coisa, esse zero, ele não é exatamente onde se cruza, certo? A onda representada de cor amarela e a linha contínua vermelha, não? Na verdade, vai depender do tipo de codificação, tá certo? Mas aqui o limiar que eu estou falando, isso aqui seria o limiar do 0. O que está acima positivo, o que está abaixo negativo. E aí na codificação que eu estou usando como exemplo, o que está acima é 1 volt, o que está abaixo são os... perdão, o que está acima seria representado por bit 1 e o que está abaixo seria representado por bit 0, entendeu? Então, por exemplo, nesse primeiro trecho aqui, eu estou tratando dessa linha amarela. Aqui seria um 0. Aí aqui seria 1, 0, 1. Entenderam? Essa informação aqui está no formato analógico e esses bits que eu estou falando é o formato digital. Ficou claro isso aí para vocês? Ou não, gente? Para mim, sim. Para mim, sim. Deixa eu pegar uma imagem aqui para deixar mais claro. Estão vendo aqui, pessoal? E aí a gente está tratando aqui de uma onda quadrada. Nível alto, 1. Nível baixo, 0. E aí eu tenho a transmissão analógica, ok? E aí o processo de codificação, onde a onda analógica ela vai ser convertida em bits, sinal nível valor 1 ou valor 0. Ficou claro aí, pessoal, agora? Deixa eu entender, aquela forma de onda anterior, né, que podia ser um áudio, se torna nessa onda aqui que o senhor acabou de Não, isso apresentar, aqui é né? outro exemplo. Isso é só outro exemplo. Ah, é outro exemplo, entendi. O que eu estou falando é que uma onda, uma senoide, certo? Ela está no seu estado analógico, onde eu tenho vários valores que podem ser representados. Por exemplo, o nível de tensão. Eu posso ter 5 volts, 6 volts, até a amplitude da onda. Menos 3,3. Já no processo de codificação, eu vou pegar esses valores e vou converter para zeros e uns. Ficou claro para vocês? Entendi agora, professor, entendi. Entendi Ok. sim. Professor, o senhor está compartilhando a tela? Vou compartilhar agora. E aí o exemplo que eu mostrei para vocês está representado aqui nessa imagem, onde eu tenho nível alto representado por 1 e nível baixo representado por 0, ok? Então as codificações entre as máquinas, no caso entre os hosts, né? Lembrem da nomenclatura. A máquina é chamada de host, certo? Seja cliente, seja servidor. As mensagens enviadas pela rede são convertidas em bits. Esses bits são codificados em um padrão de luz, som ou impulsos elétricos. Gente, essa segunda sentença aqui, o que é que ele quer dizer com isso? Os bits são codificados em um padrão de luz, som ou impulsos elétricos. Ele está falando da comunicação entre a máquina e a rede. Então, por exemplo, se por um acaso você está transmitindo informações via rede Wi-Fi, ok? Do seu computador por meio da sua placa de rede sem fio, vão sair bits que vão ser convertidos em quê?
ondas eletromagnéticas, sinal natural. E aí ele vai chegar no roteador sem fio, vai ser captado pela antena e vai ocorrer o processo contrário. As ondas eletromagnéticas elas vão ser convertidas em bits. Ficou claro isso aí, gente? Entendi, professor. Essa eu entendi. Sim. E aí, no caso, por exemplo, se eu estou acessando por meio da minha interface Ethernet cabeada, aqueles bits do computador vão ser convertidos pela placa Ethernet do computador em impulsos elétricos até chegar na entrada do switch ou a entrada Ethernet do roteador sem fio, e vão ser convertidos novamente de impulsos elétricos para bits para ser trabalhado por aquele equipamento específico. Seja um switch, seja uma máquina, seja uma máquina, um computador, notebook, etc. Já esse padrão de luz é no caso de haver comunicação via fibra ótica, certo? Por exemplo, de um switch para o roteador. O switch na sua saída, ou ele usa um conversor de mídia ou usa um GBIC lá, e aí vai haver a conversão do sinal na sua forma binária, digital, em pulsos de luz que vão trafegar pela fibra ótica até chegar no seu destinatário, no roteador ou em outro switch, etc. Ok? Ficou clara essa parte aí para vocês? Ou seja, professor, deixa eu ver, pode ser subentendido como codificação e decodificação. Exatamente. E aí o conceito de codificação e decodificação é mais amplo. Eu estou falando aqui mais especificamente para a camada física. Por exemplo, se você quer mandar um código para o seu colega e você não quer, se você não quer, não quer que as outras pessoas do seu trabalho saiam. Tipo assim, vamos sair para alguma coisa. Aí você não quer que o pessoal saiba. Você pode codificar essa mensagem trocando as letras, certo? E mandar, sei lá, por meio de um envelope para chegar até ele. E aí quando chegar no seu colega, ele sabe qual é como decodificar aqui dali, trocando as palavras as palavras que estão sendo utilizadas. Por exemplo, deixa eu só colocar aqui uma... Vocês estão lendo... Perdão, vocês estão vendo os slides, não estão? Sim. Então, por Eu exemplo... estou vendo. sei lá, você quer sair mais cedo. Vamos embora. E aí você pode codificar. Talvez o código mostre, né, professor, faça Exatamente. sentido, né? Se explicar sempre, né? Boa, Essa exatamente. explicação. Aí no caso É uma aqui combinação já compreendida entre as partes e vai só, Isso. né, lançar o código e no caso aí vai ser um impulso de onda, né? Aí agora eu tô falando do conceito mais geral de codificação, tá bom? Aí, então, por exemplo, você coloca uma letra acima da que tá. VX, aí XB, N, P, T. Você tá entendendo? Aí você fala pro seu amigo, ó, eu vou mandar uma mensagem para você, a chave é uma letra antes daquela letra que tá lá. E aí ele consegue decodificar. Isso aqui é um exemplo mais genérico que eu tô falando. Ficou claro, gente? Esse exemplo de codificação, professor, é geral tanto para texto como para vídeo e áudio? Não, isso aqui é só um exemplo genérico de codificação. O que eu estou falando aqui e o que a gente está falando agora no contexto da aula é o processo de codificação para a camada física. Eu não estou falando de codificação de vídeo, codec que é usado para vídeo, codificação de áudio, compressão, nada. Não estou falando disso, não. Eu só estou falando aqui do processo genérico de codificação dentro do contexto dos protocolos, tá bom? Vamos seguindo, pessoal? Então, olha só, gente, só para voltar aqui. Nós falamos da codificação de mensagens, um dos requisitos de protocolo de rede, tá bom? Agora, formatação e encapsulamento de mensagens. Então, quando uma mensagem é enviada, ela deve usar um formato ou estrutura específica. E aí e aí a gente pode tratar de uma mensagem entre duas pessoas por meio de uma carta
ou uma mensagem enviada de um computador para outro numa rede. Ok? Então, dentro do contexto das redes de computadores, quando um computador de origem envia uma mensagem para um computador de destino, dentro daquela mensagem tem alguns campos que devem ser utilizados para que a mensagem consiga chegar no seu destinatário. Por exemplo, endereço de origem, endereço de destino, a mensagem em si, além de outros campos que são necessários para que ela chegue com eficiência no destinatário. E aí a analogia com uma carta. Uma carta é colocada num envelope antes de ser enviada, contendo os seguintes elementos: um identificador de destinatário, um remetente também, que eu esqueci de colocar aí, uma saudação ou cumprimento, o conteúdo da mensagem e uma frase de encerramento. Essa analogia, gente, vocês conseguem encontrar em uma mensagem que ela é enviada de um computador para outro numa rede de computadores. Então, por exemplo, endereço de origem, endereço de destino, e aí a gente tem, para quem já pagou alguma disciplina da parte de redes, você sabe que existe o MAC address, que é o identificador da placa de rede do computador, e o endereço IP, certo? Identificador de início da mensagem, os próprios dados, além de outros campos, dependendo do tipo de protocolo que está sendo utilizado. E aí, um exemplo da mensagem com os seus respectivos campos. E aí a gente está tratando de encapsulamento, que eu vou tratar com mais detalhes lá na frente. Vocês podem observar que existem campos específicos que vão ser utilizados aí, que vão compor a mensagem, mas no final essa mensagem ela vai constituir de bits brutos que vão trafegar na sua forma natural no meio físico entre origem e destino. Como assim? Quem não entendeu, calma. Esse computador de origem aqui, ele vai pegar esses dados, essa mensagem, com esses campos aqui identificadores, origem, destino, identificador de início de quadro, identificador de término, a mensagem em si vai converter dados para bits brutos. Esses bits brutos vão passar por um processo de codificação para o estado natural, seja impulsos elétricos por meio de um cabo de rede, ou ondas eletromagnéticas, se por acaso estiver no Wi-Fi, ou se por acaso estiver com uma fibra ótica, pulsos de luz, até chegar no destinatário, onde ele vai sofrer o processo contrário, e do estado natural vai ser convertido nesses bits brutos, e essa mensagem vai ser entregue à aplicação destino no computador destinatário. No caso do exemplo aí, é um servidor web que está enviando um arquivo HTML para um computador cliente. Pessoal, ficou claro isso que eu falei para vocês? Perfeito, professor. E mais bonitinho ainda essa imagem, né? Eu gostei. Eu faço tudo para eu faço tudo para deixar bem didático, porque eu mesmo, quando eu era aluno, eu tinha muita dificuldade de aprender, porque não tinha tanto recurso, era mais no quadro mesmo. Aí eu sempre tento passar para os alunos da maneira mais didática possível, como eu gostaria de aprender. Ok, gente? Foi o senhor que fez, professor, Não, isso é da Cisco. No material aí vocês vão encontrar isso, tá bom? Olha só, gente, só um disclaimer aqui. Quando não houver nenhuma fonte nas imagens, tá certo? Porque eu sempre coloco. Deixa eu ver aqui atrás. Ó, por exemplo, aqui. Quando não houver fonte nas imagens, é porque faz parte do material da Cisco, tá bom? Professor, eu tenho uma pergunta, só para tirar uma curiosidade. Qual é o nome desses decodificadores? Codificador é máquina física, ele fica no rack onde fica os dispositivos. Quem faz esse processo de conversão de bits para o estado físico, o estado natural, são as placas de rede. Se por acaso você estiver conectado usando
um cabo Ethernet. Quem vai fazer isso aí é a camada física que está implementada na placa de rede da sua televisão, na placa de rede do seu videogame, na placa de rede do seu notebook, na placa de rede do seu desktop. Se por um acaso Legal. você está se comunicando via Wi-Fi, quem vai fazer esse processo de codificação, decodificação, vai ser a placa de rede sem fio do seu notebook, da sua Smart TV, do seu desktop, se você tem um adaptador de rede sem fio. Ok? Ok, professor, valeu, obrigadão mesmo. Valeu. Ok, gente? Então nós tratamos agora de codificação, formatação e encapsulamento. Agora o tamanho da mensagem. Gente, não é recomendado, até numa conversa, você começar a falar muito de uma vez, ou quando você está escrevendo um texto, você tem um bloco de texto muito grande, sem quebrar ele em parágrafos. Então, quando você está enviando quando a rede envia uma mensagem de uma máquina a outra, há a divisão da mensagem em partes separadas. Então, por exemplo, se você manda um vídeo para uma pessoa no WhatsApp, por exemplo, esse vídeo ele não é enviado de uma vez como um todo, certo? Ele vai ser decodificado, transformado lá pela aplicação em bits, e aí essa mensagem ela vai ser enviada em partes pela rede até chegar no destinatário final, e aí a aplicação vai juntando, e aí tem aquele buffer do vídeo que ele vai carregando, certo? Dentro de quando cada mensagem é enviada, e aí depende da camada que está, ele vai ser um pacote, um segmento, um datagrama, tem que haver o campo de origem e o campo de destino, ok? Caso haja perda de cada um desses pacotes. Eu vou usar o termo pacote porque é um termo mais genérico, apesar de que ele é utilizado para a camada 3, tá bom? Então, cada parte vai ter suas partes de endereço, de origem e destino. Quando chegar no destino final, essa mensagem ela vai ser juntada novamente, certo? E aí, quem pagou a disciplina de redes já, na camada de transporte tem 2 protocolos que são utilizados no envio de datagramas ou segmentos, depende do tipo que você vai utilizar. Quem pode me informar quais são? Quem nunca pagou disciplina de redes não precisa se incomodar não, que a gente vai chegar, tá bom? Nessa parte. Quem lembra dos 2 protocolos da camada de transporte? Isso, Wellington. UDP e TCP. Quem não lembra, o TCP ele garante a entrega dos pacotes. É estabelecido uma sessão de comunicação lá para o three-way handshake, o aperto de mão em 3 vias, onde há confirmação do recebimento dos pacotes, certo? Já no UDP não, o UDP ele é mais rápido, ele é mais utilizado para aplicações mais simples, ou quando, por exemplo, um protocolo DNS ou DHCP, ele usa o UDP. Ou quando ou quando é jogada a responsabilidade na camada de aplicação para que esses pacotes perdidos eles sejam dê um jeito para que aqueles pacotes perdidos não prejudiquem a transmissão. Como assim? Alguém aqui já assistiu algum streaming de vídeo que o vídeo estava todo com problema de pixel? O streaming em tempo real. Que estava com problema de pixel e aí tá faltando pedaço da pessoa ou da imagem. Alguém aqui já assistiu algum streaming com esse problema? Sim, a imagem fica meio esverdeada. Você pode imaginar como a aplicação poderia resolver esse problema? Garantindo, né, o compartilhamento integral Mas dos como é que ele dados. vai garantir que os dados sejam entregues? Se for usar o DP, não há garantia. Que tal, pessoal, a aplicação usar um filtro para que aqueles pixels errados eles sejam corrigidos na aplicação? Daria certo? O que seria esse filtro, professor? Um filtro, por exemplo, não tem um filtro de Instagram que muda a cara das pessoas? Sim, Imagina um filtro que ele sim. detecta essa anomalia e ele mesmo corrige na aplicação em si. Entendeu?
Sim. Então, eu estou adiantando um pouco na camada de transporte, mas é só para vocês verem como como a camada de aplicação ela pode tratar de pacotes de segmento ou datagrama que seja entregue ou perdido de maneira incorreta, tá bom? Certo. Tratamos da parte do tamanho da mensagem. Agora, temporização da mensagem ou tempo da mensagem. E aí a temporização da mensagem ela vai incluir controle de fluxo, vai gerenciar a taxa de transmissão de dados e definir quando a informação vai ser enviada e a velocidade dessa transmissão. Tempo limite de resposta, que vai gerenciar o tempo que o dispositivo vai esperar quando não... Perdão, gente, tem um erro gramatical aqui, eu esqueci de corrigir. Quando não houve uma resposta da máquina de destino. E o método de acesso, que aí é aquele clássico, no caso o CSMA-CD, o CSMA-CA, que ele vai detectar uma colisão e ele vai gerenciar a rede em caso de uma colisão. Bom, o controle de fluxo, pessoal, ele vai... e aí é uma implementação no caso da camada de transporte, é a implementação da camada TCP. Ele vai definir o fluxo de dados de uma origem para um destino. Então, existem alguns protocolos, como o da janela deslizante, que ele vai rodar e aí ele vai gerenciar a quantidade de pacotes que vai ser enviada na rede naquele determinado período de tempo, ok? É a mesma coisa, por exemplo, de você tá jogando alguma coisa para alguém pegar, sei lá, uma bolinha. Então, se você começar a jogar muito rápido, a pessoa não vai conseguir segurar tudo, ok? Então, deve haver uma comunicação entre você e a pessoa que está segurando as bolinhas para que ela não comece a não conseguir segurar todas, certo? O método de acesso, e aí o clássico CSMA-CD, determina quando alguém pode enviar ou receber uma mensagem. E isso aí, gente, era muito mais comum em redes fast Ethernet sem ser full duplex, ok? Full duplex existe um canal de comunicação para origem e destino e aí não tem como que se preocupar com colisão de pacotes, a não ser que seja uma rede half duplex, certo? Mas aí no caso do método de acesso que a gente vai ver com mais detalhes na camada de enlace, existe o gerenciamento em caso de colisão de pacotes, de colisão de dados. Além disso, tratando de temporização da mensagem, há um limite de tempo de resposta. Então, se você falar se você falar com a pessoa e ela não responder, você vai achar ruim. Se você começar a falar com a pessoa e ela ignorar, você vai achar ruim. Sei lá, você falar com alguém no WhatsApp e a pessoa não responder, você também não vai gostar. Então, existem regras para que haja uma confirmação do recebimento da mensagem por parte da máquina de destino. E aí, por exemplo, no TCP, quando uma mensagem é enviada, isso aí é implementado no Three-Way Handshake. Quando uma mensagem ela é enviada e não há resposta para um determinado limite de tempo, essa mensagem ela vai ser reenviada. No caso do UDP, não. Ele manda, se chegou, chegou, se não chegou, problema. E a aplicação que se vire para conseguir compensar isso aí. Ok? Então, gente, só para contextualizar aqui. Falamos do processo de codificação das mensagens, formatação, encapsulamento, tamanho e o tempo das mensagens. Agora, opções de envio de mensagem. E aí existem 3 opções, gente. A entrega de mensagem ela pode ser unicast, quando uma máquina manda uma mensagem para uma outra destinatária dentro de uma rede. Multicast, quando essa mensagem é enviada para um grupo. E o broadcast, quando essa mensagem ela é enviada para todas as máquinas daquela determinada rede, certo? O unicast. Multicast e o processo de broadcast. E aí, por exemplo, existem alguns protocolos que eles usam o broadcast, como o próprio ARP, o DHCP, ok? Vocês vão escutar muito esses termos, principalmente o broadcast.
O material da Cisco também traz um disclaimer sobre o ícone do nó, que ele é representado por um círculo, e aí vocês têm aí a analogia utilizando o envio de unicast, multicast e broadcast, onde as máquinas que vão receber elas ficam verdes, tá certo? Ok, agora tratar dos protocolos, gente. Bom, então o protocolo de rede ele vai definir um conjunto comum de regras que podem ser implementadas, tanto no software, quanto no hardware, quanto em ambos. E aí tem os protocolos para comunicação em rede, segurança na rede, roteamento, descoberta de serviço, e aí protocolo de comunicação em rede, o próprio ARP que faz a conversão do IP para um MAC address, o próprio protocolo IP, protocolos de segurança da rede, como por exemplo o WPA, WPA2, que vai garantir segurança quando você quiser fazer se inscrever num roteador sem fio, por exemplo. Protocolos de roteamento. Você pode ter roteamento estático, você pode estar usando o BGP, você pode ter o protocolo também de descoberta de serviço, como o próprio DHCP, certo? Então os protocolos vão ter suas próprias funções, formatos e regras. Então, funções de protocolo de rede. Bom, as máquinas, ao longo de todo o processo de comunicação do envio e recepção da mensagem, eles vão usar um suíte de protocolos, um conjunto de protocolos, que vão ter uma ou mais funções. E aqui é listado alguns tipos de funções: endereçamento, confiabilidade, como por exemplo o TCP e o DP, controle de fluxo, que é implementado pelo TCP, sequenciamento, detecção de erros e a função da parte de interface de aplicação, que vai prover comunicação de processo a processo entre os aplicativos da rede. Nesses últimos aqui, ele listou basicamente o que a camada de transporte faz, certo? Tirando esse primeiro aí, que é da parte da camada de rede. Quem não está entendendo essa parte que eu estou falando das camadas, gente, a gente vai ter isso em detalhes e já começando agora no final desse capítulo, tá bom? Os protocolos, eles interagem entre si, ok? Então, ao longo de toda a comunicação na rede, vários protocolos vão ser utilizados, onde cada protocolo vai ter a sua própria função e formato. Então, por exemplo, na camada de aplicação, protocolo HTTP. E aí, quem sabe qual a variação do protocolo HTTP que garante segurança? HTTPS. HTTPS, eles rodam em portas distintas, certo? O HTTP na porta 80, o HTTPS na porta 443, mas a diferença principal entre os dois é que no HTTP a mensagem é enviada em texto pleno, em formato de texto sem estar criptografado. No HTTPS, que é usado principalmente quando você vai colocar login e senha, então vocês podem notar, toda página que você for entrar que tem login e senha, lá em cima vai mudar de HTTP para HTTPS, ok? O protocolo TCP da camada de transporte e o protocolo IP, que é da camada de rede, certo? Além do padrão Ethernet, certo? Eu posso falar protocolo, mas eu posso falar também padrão. Ele vai garantir a entrega das mensagens de uma NIC. NIC, pessoal, Network Interface Card, é a placa de rede, certo? Dentro de uma mesma rede local. E aí, padrão Ethernet é padrão cabeado, sem fio não é Ethernet. Ok? Agora tratando do conjunto de protocolos. E aí, como eu falei para vocês, os protocolos, eles, ao longo de toda a comunicação de uma máquina de origem para uma máquina de destino, e aí encarando essa comunicação por meio de um modelo de camadas, que cada camada vai implementar uma fase do processo de comunicação de uma máquina de origem para o destino, existe um suíte de protocolos, um conjunto de protocolos,
que são protocolos interrelacionados que vão garantir o processo de comunicação origem-destino, seja numa rede local, seja numa rede de longa distância, perdão, passando por um backbone daqui para outro continente por meio de fibra ótica, seja usando um link de satélite, certo? E aí os protocolos eles são visualizados por meio das camadas. Existem as camadas mais altas, como a camada de aplicação, sessão e apresentação, e as camadas inferiores que vão estar preocupadas com a movimentação dos dados e fornecer serviços para as camadas superiores. Aqui, eu peço desculpa pela imagem em inglês, certo? O material da CISC eles acabaram esquecendo de traduzir, mas o material para os slides, para a apresentação, na página mesmo, está tudo traduzido, tá bom? Então, alguns protocolos que a gente pode ver aqui. O protocolo TCP/IP, que é um modelo de camadas que é usado na prática. O modelo de referência OSI, que existe uma diferença entre o TCP/IP e o modelo OSI, que o modelo OSI é um modelo de referência que não é usado na prática, mas ele é usado para estudo e para troubleshooting, porque ele vai pegar mais camadas em específico, permitindo que quem está investigando um problema ele tenha um aprofundamento mais específico daquele problema que está sendo trabalhado. Outro conjunto de protocolos é o AppleTalk. Gente, isso aqui é um conjunto de protocolos para comunicação em rede entre máquinas Mac, tá certo? Da mesma forma que existe o Ethernet, existiu o AppleTalk, hoje em dia ele é só usado em dispositivos legados, ok? Para comunicação em rede, porque hoje em dia basicamente se usa Ethernet para redes cabeadas, certo? O Network da Novell, que também é uma aplicação proprietária, diferente desses outros aí de cima, esses outros dois que são padrões abertos. E aí na figura vocês podem observar alguns protocolos utilizados na camada de aplicação, TCP/IP, ISO, AppleTalk, Novell, Network, transporte, internet e camada de acesso à rede. Ô, professor, Oi. uma dúvida. Por que a pessoa usaria os protocolos fechados, né? Ao invés de ser aberto? A empresa implementou aquele dali e por exemplo, no iPhone hoje em dia, ele não usa USB, se eu não tô enganado, né? É Fire alguma coisa. Alguém me corrija, por favor, se eu estiver errado. Os Macs, eles usam um padrão próprio. Eu acho que eles vêm com entrada USB, mas existem padrões próprios que são utilizados, principalmente para iPhone. Eles aderiram agora ao conector tipo C, mas eu acho que era um conector próprio. Mas enfim, isso era muito comum antigamente, existiam padrões proprietários e a Apple fazia muito isso para comunicação entre dispositivos daquele fabricante. Ok? Hoje em dia Tá não, bom. hoje em dia é mais padrão aberto mesmo. E isso não vale só para dispositivos de rede, não. Computadores, antigamente, antes do PC ficar se popularizar na década de 80, 90, existiam os padrões fechados de computadores onde, por exemplo, você não poderia colocar uma memória RAM de outro fabricante para rodar ali, nenhum processador diferente, como acontece hoje em dia com os PCs que eles têm padrão aberto. Se por acaso o socket for equivalente, você consegue colocar um processador numa determinada placa-mãe da mesma forma, e aí vai depender do barramento, das especificações. Você consegue colocar uma placa, você pode até usar uma memória RAM de um fabricante e um pente de memória RAM de outro fabricante, ok? Isso aí caracteriza um padrão aberto, certo? E aí vale para o contexto das redes de computadores também. Ficou claro aí, pessoal? Bacana, professor, obrigado. Você pode comprar um roteador da ASUS ou um roteador da TP-Link. Por quê? Porque ele implementa o padrão, o WLAN aberto. A mesma coisa vale para um switch da Multilaser ou da Intelbras ou da própria Cisco. Ele vai funcionar usando um cabo de rede Ethernet que é o mesmo padrão. Tá bom?
Legal, professor. Obrigada. Ok, gente? Então aqui ele trata dos protocolos TCP/IP, que ele vai operar na camada de aplicação, transporte, internet ou interrede. Já os protocolos LAN, de redes local, eles vão operar, no caso, Ethernet e WLAN, que é a LAN sem fio. Eles vão operar na camada física e na camada de enlace de dados. Por exemplo, quando você está se comunicando com outra pessoa pela internet, vai haver importância se você vai estar usando uma conexão cabeada ou via rede sem fio, só na camada de rede e na camada de enlace. Quando chega na camada na camada de física e camada de enlace. Quando chega na camada de rede, não faz diferença nenhuma se você está usando cabeada ou se você está usando acesso sem fio. Ok? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Se ninguém tiver dúvida, então eu vou prosseguir aqui vou prosseguir aqui com os slides, tá bom? Bom, o TCP/IP, pessoal, e aí ele trata mais na frente, dos modelos OSI e TCP/IP. Mas TCP/IP é o conjunto de protocolos, certo? É um modelo que é usado na prática, que vai ser constituído por esse conjunto de protocolos aí, tá bom? Padrão aberto, como eu falei agora há pouco para vocês, que pode ser usado por qualquer fornecedor. Então, a Multilaser ela pode fabricar o roteador sem fio dela, da mesma forma da Intelbras, que vai usar o mesmo padrão de rede sem fio. O switch é a mesma coisa. E aí, esses protocolos, eles vão se comunicar entre si, garantindo a comunicação entre uma origem e uma aplicação de destino. E aí, na aplicação vai depender da aplicação que você vai estar utilizando. Se vai ser um servidor FTP que você vai estar se comunicando, se vai ser uma comunicação web utilizando um serviço HTTP ou HTTPS, se você vai estar usando o DHCP, se a comunicação vai ser TCP ou UDP, ok? Então, esse conjunto de protocolos, eles são de padrão aberto, diferente daqueles outros que eu mostrei para vocês agora. Então, cada fabricante ele pode implementar esses protocolos aí, que eles vão ter interoperabilidade entre fabricantes distintos. Ok? Então, eu posso fazer o cascateamento entre o switch um switch da Intelbras com um switch da Multilaser. Pode haver algum problema de configuração que você vai precisar quebrar a cabeça, mas vai haver essa comunicação. Por quê? Porque eles são padrões abertos, tá bom? E aí existem algumas empresas que vão garantir, empresas não, ele fala empresas aí, mas eu prefiro o termo organizações, que elas vão gerenciar, certo? Tanto a internet quanto tecnologias de rede local, como é o caso do I3E. Então, por exemplo, padrão de rede sem fio, pessoal. Vocês sabem por quê? Por exemplo, na caixa de um roteador sem fio pode ter a letra G, ou a letra N, ou a letra AC. Quem consegue responder essa? Eram os padrões criados na época, né? E aí, qual é o padrão? I3E 802.11G, I3E 802.11N, I3E 802.11AC. São padrões que foram criados pelo I3E, que é uma dessas organizações, ok? Por meio das RFCs, que é o Request for Comment, que eles vão organizar esses padrões ao longo de um determinado período de tempo para colocar em teste para ele ser implementado na prática. E aí essas organizações, elas que vão garantir esses padrões abertos que são utilizados por tecnologias de rede ao longo na internet,
e em redes locais. E aí tem uma série de organizações como a ISOC, que eles vão garantir, por exemplo, o endereçamento IP, a nomenclatura das portas que são utilizadas na comunicação UDP, certo? A atribuição de nome de domínio, etc. Não vou me ater muito nisso aqui não, tá bom? Pronto, agora vamos para o filé mesmo da aula, que são os modelos de camadas, tratando primeiro do modelo de referência. O modelo de referência, pessoal, ele fala aqui modelo de referência OSI, mas eu particularmente, perdão, ele fala do modelo de referência OSI e modelo de referência TCP/IP, e aí isso aí vai depender de autor para autor. Eu não considero o TCP/IP como modelo de referência. Eu considero o TCP/IP como modelo que é utilizado na prática. O OSI ele é um modelo que é utilizado mais para você estudar e você utilizar como troubleshooting, certo? Já o TCP/IP ele é um modelo que é utilizado na prática, tá bom? E aí, gente, e aí eu peço desculpas que eu acabei esquecendo de traduzir a figura, mas vocês podem observar aí, do lado esquerdo existe o modelo OSI e do lado direito o modelo TCP/IP. Qual a diferença? A diferença é que o modelo OSI ele aglutina as camadas física e enlace de dados, que é chamada aí de data link, e as camadas de sessão, apresentação na camada de aplicação. Então, por exemplo, a camada de apresentação, ela vai ser responsável lá pela sintaxe e codificação codificação dos dados, codificação do texto, a codificação que é utilizada. Se vai ser uma codificação ASCII, Unicode. No caso do modelo OSI, tem uma camada própria para isso, que é a camada de apresentação. Já no TCP/IP, não. Ele diz, isso aí é responsabilidade da aplicação. Ok? E aí, como eu falei para você estudar e para você fazer troubleshooting, o melhor é você utilizar o modelo OSI, Open System Interconnection. E aí, qual é o benefício de você usar um modelo em camadas? Ele vai permitir que você tenha uma visão clara dos protocolos a partir da camada que ele faz parte, onde existem funções bem definidas daquela camada. Ok? Então, por exemplo, a camada física, a camada de rede, a camada de transporte, a camada de apresentação. Então, na camada de aplicação, perdão. Então, na camada de aplicação, eu sei que vai ter o protocolo DNS, que ele vai fazer a conversão de um nome e um endereço IP. Eu sei que existe o protocolo DHCP, que ele vai atribuir dinamicamente um endereço IP para uma máquina, certo? Camada de transporte, eu sei que vai garantir a comunicação fim a fim, ou seja, a comunicação entre processos rodando em uma máquina de origem e uma máquina de destino. Eu sei que na camada de transporte eu vou ter o protocolo IP, que vai garantir o endereçamento IP das máquinas, certo? E uma característica fundamental quando a gente está tratando dos modelos de camadas é que uma camada ela vai prover um serviço para outra camada, certo? Só um instante, pessoal. Deixa eu beber uma água aqui rapidinho. Gente, para quem está se perguntando por que eu tô com a câmera desligada, é porque a gente tava com problema de conectividade. A minha voz ela tava cortando, tá bom? E aí é por isso que eu desliguei o vídeo, mas no final eu abro para fazer as considerações finais sobre a aula de hoje, tá certo? Pessoal, tá tudo ok aí? Vocês estão achando que eu tô indo muito rápido ou tá ok? Ok, professor. Cheguei no final, professor, mas já tenho um pouquinho de noção disso aí já, entendeu? Beleza, qualquer coisa é só vocês falarem, tá bom? Oi. Atraso por causa do trânsito também, viu? Mas eu acho que outras pessoas estavam com... Ah, o atraso, entendi. Eu entendi o atraso da minha conexão. Tudo bem, sem problema, a gente entende, tá bom? Ok. E aí, pessoal, o modelo OSI, a camada de aplicação, vão ter as aplicações que vão fazer parte da comunicação com o usuário.
WhatsApp, uma página web por meio de um protocolo HTTP, alguma aplicação que o programador desenvolveu com uma interface com o usuário, certo? A aplicação de celular também faz parte da camada de aplicação, além de protocolos que vão prover um serviço de rede em específico, como por exemplo o DHCP ou o DNS ou o POP3 para e-mail, a camada de apresentação, que vai representar a sintaxe e representação dos dados, conversão de padrões, etc. Camada de sessão, que vai fornecer uma sessão de comunicação entre a máquina de origem e o destino. A camada de transporte, que vai prover a comunicação entre duas aplicações de origem e destino. Camada de rede, que vai prover o endereçamento IP, certo? Bem como o processo de roteamento entre roteadores quando essa mensagem ela sai de uma rede local. O enlace de dados, que ela vai agrupar as informações em quadros, além de prover a comunicação por meio do MAC address, além de garantir aquele processo de acesso ao meio, como o CSMACD ou o CSMACA. Ou a camada física, que vai descrever todo o meio físico que vai ser utilizado para a comunicação. Então, por exemplo, o processo de modulação, ele faz parte da camada física, certo? E aí vai depender do meio físico que vai ser utilizado. Ok? Já o modelo de referência TCP/IP ele vai aglutinar algumas dessas camadas do modelo OSI, resultando no modelo de 5 camadas, certo? Mas o processo de comunicação ele continua o mesmo, não muda nada. Ok? E aqui, só para ressaltar a diferença que ele vai aglutinar algumas camadas do modelo TCP/IP do modelo OSI. Bom, tratando agora do processo de encapsulamento de dados. E aí, gente, na bibliografia de redes de computadores, você pode ter uma abordagem que ele vai iniciando da camada física e subindo até a camada de aplicação, que é uma abordagem clássica, mas existe também a abordagem que ele começa da aplicação, que aí o povo chama de metodologia top-down, certo? Eu particularmente prefiro o método clássico mesmo, começando do nível físico, que é o que a Cisco faz. Ele começa da parte de camada física e vai subindo até chegar na aplicação. Ok? Tratando do encapsulamento de dados. Bom, e aí existem algumas características, certo? No processo de encapsulamento de dados e que a gente vai tratar aqui. O primeiro é a segmentação das mensagens. O que seria a segmentação das mensagens? Aqui atrás, gente, lembra quando eu falei para vocês que essas mensagens elas são divididas? Deixa eu só ver aqui. Pronto, aqui. Eu não falei aqui que as mensagens são divididas. Então, esse aqui é o processo de segmentação da mensagem. Ela vai ser quebrada em partes para ser enviada pela rede para chegar da origem até o destino. E aí a segmentação da mensagem traz alguns benefícios, como por exemplo, aumenta a velocidade e aumenta a eficiência. Como assim? Como assim aumenta a velocidade? Então é possível enviar grandes quantidades de dados pela rede sem saturar um link de comunicação. Como assim? Eu vou trazer um exemplo para vocês, tá bom? Aumenta a eficiência. Somente segmentos que não conseguem alcançar o destino precisam ser retransmitidos, não todo o fluxo de dados. E vejam só, isso aí vai depender do protocolo que vai ser utilizado lá na camada de transporte. Se for o TCP, e aí eu peço desculpa, pessoal, para quem nunca viu esse assunto na parte de redes, porque eu aproveito o gancho para falar de protocolos importantes, certo? Para enriquecer isso aqui, principalmente para quem já viu
esse assunto em outras disciplinas, tá bom? Isso aqui, esse aumento de eficiência, ele só é válido, gente, para o TCP. No UDP ele só vai transmitir uma vez. E aí, como é que aumenta a velocidade utilizando a segmentação? E aí ele trata também do processo de multiplexação. Alguém entende o processo de multiplexação? E aí esse conceito vem lá das telecomunicações. Alguém? Deixa eu só colar uma imagem aqui que trata de multiplexação para vocês. Professor, como o senhor está falando de segmentar, né? Eu imagino que seja receber várias partes pequenas, né? Isso. Mas aí ele trata também de multiplexação, tá bom? E o material da Cisco ele trata também de multiplexação. E aí eu vou fazer um disclaimer aqui para vocês, tá certo? Só um instante aqui. Vocês estão vendo a imagem? Sim. Sim. Multiplexação, pessoal, é você ter vários canais e aí toda essa informação ela vai trafegar em um único meio e aí ele vai ser demultiplexado do destino. Sabe uma aplicação clássica disso aqui? Telefonia celular. Telefonia celular ele vai pegar vários usuários, certo? Por meio de uma rede sem fio. Comunicação Wi-Fi também. E aí ele vai passar por um único meio de transmissão e aí vai ter algum protocolo que vai organizar isso aqui nesse meio de transmissão e aí essas informações elas vão ser demultiplexadas e enviadas para o seu destinatário final. Ficou claro isso aí, gente? Sim, ficou. Existe algum limite de canal? E aí isso aí vai depender vai depender da tecnologia, da infraestrutura de rede que está sendo utilizada. Por exemplo, numa torre, num roteador sem fio, vai depender de quantos computadores aquele roteador sem fio consegue suportar. Uma empresa de telefonia celular, ele vai ter um multiplexador lá e vai ter a quantidade de canais daquele multiplexador, 64, 128, tá entendendo? E aí vai depender da capacidade da rede também. Professor, só uma dúvida. Nesse caso aí, é o aparelho que faz isso ou é a configuração da rede que a gente faz isso? Isso aqui é um conceito geral, certo? Isso aqui pode ser no contexto de comunicação celular, isso aqui pode ser no contexto da comunicação via Wi-Fi, isso aqui pode ser no contexto de uma mensagem, de um roteador que está transmitindo a informação de um prédio, por exemplo. Tá entendendo? Sim, depois estou pegando noção. E aí, isso aí também é aplicado, isso aí também pode ser aplicado na camada de transporte. Como assim? Só um instante, viu, pessoal? Deixa eu só colar essa imagem aqui para vocês. Vocês estão vendo a minha imagem? Estão vendo, gente, a imagem? Sim, professor. E aí, gente, vejam só, o endereçamento, e eu peço perdão para quem nunca pagou disciplina de redes, mas eu vou aproveitar aqui conceitos da camada de transporte para explicar melhor o meu ponto. Vocês, na camada de rede, vai ser provido o endereçamento IP de uma máquina de origem e uma máquina de destino, além das outras máquinas que fazem parte da rede, certo? Certo, pessoal? Certo. Mas vocês vejam bem, naquele computador estão rodando inúmeras aplicações que usam serviço de rede.
seja uma comunicação de atualização do antivírus ou do firewall, seja um serviço de rede do próprio sistema operacional, seja um WhatsApp, sejam as abas de um navegador, seja o Discord, Skype, certo? Então, essas aplicações distintas que estão rodando, elas vão ser enviadas por um único meio físico, e aí essas aplicações elas são segmentadas e elas são multiplexadas. Pela rede vai trafegar inúmeras aplicações distintas, ok? Ficou claro isso aí, pessoal? Ficou. Professor, essa imagem também está no material da Cisco, lá onde a gente tem Não, acesso? eu peguei na internet agora. Não sei se está no material da Cisco, tá bom? Ah, certo. Bem legal. Mas eu uso nas minhas aulas, tá bom? Provavelmente eu vou colocar no material, tá certo? E aí, Certinho, gente, professor. quando ele fala de segmentação e multiplexação, quer dizer o quê? Quer dizer que inúmeras pacotes ou segmentos de diferentes computadores que fazem parte daquela rede vão ser enviados por aquele meio físico compartilhado. Ok? E aí, essa segmentação dos pacotes ajuda a aumentar a eficiência e o aproveitamento das redes. Por exemplo, digamos que a gente está todo mundo numa rede. Ok? Digamos que está todo mundo aqui digamos que está todo mundo aqui na mesma rede. Aí Natália quer enviar um vídeo de 12 GB pela rede. E aí, isso, Ayrton, sei lá, o TDMA, que é a multiplexação por acesso múltiplo por divisão de tempo. Aí tem o CDMA. Na verdade, começou pelo FDMA, certo? Lá na primeira geração de telefonia celular. TDMA já é 2G. E aí, digamos que Natália quer enviar na rede um vídeo de 12 GB. Imagina se essa mensagem não fosse quebrada em segmentos. A gente teria que esperar toda a informação ser enviada para conseguir transmitir os nossos pacotes. Só que aí, como é que acontece? Segmentação e multiplexação. Os pacotes da minha aplicação do WhatsApp vão trafegar pelo meio físico. Os pacotes da aplicação de Natália do navegador que ela está acessando, os pedaços vão trafegar por aquele meio físico. E aí eu falo meio físico local e aí também por meio do roteamento também, tá bom? E aí ele vai garantir a eficiência para que todo mundo tenha acesso à rede e não haja gargalos, interrupções, atraso na comunicação utilizando aquela rede para os demais usuários. Ficou claro isso aí, pessoal? Ficou sim, professor. Pessoal, eu vou pedir Sim, para sim. vocês para a gente ultrapassar 5 ou 10 minutinhos, tá bom? E aí eu vou chegar perto do final dessa aula, mas aí a gente continua na semana que vem. Então, gente, o exemplo. Suponhamos que você tem um link de comunicação com a capacidade máxima de 1 gigabit por segundo. Se você tentar enviar uma única mensagem grande de 2 gigabits por segundo por esse link sem segmentá-la, você vinculará o link. Ele fala vincular aqui e fala também no material da Cisco, mas vincular vocês podem traduzir como saturar. Saturando o link, causando congestionamento e problemas de transmissão. No entanto, se você segmentar essa mensagem em segmentos menores e usar a multiplexação para transmitir esses segmentos, você pode alocar diferentes fatias de tempo no link para cada segmento, garantindo que os demais usuários possam enviar informações e compartilhar aquele meio físico daquela determinada rede. Ficou claro isso aí, gente? Sim, professor. Sim. Certo, agora tratando do encapsulamento de dados, sequenciamento. O sequenciamento, gente, é o processo de numeração dos segmentos para que ele possa ser remontado no destino, ok? E aí como é que isso acontece, pessoal? Por exemplo, como é que essa mensagem ela vai ser segmentada e vai ser enviada ao longo da rede? Como o professor pergunta, por favor? Como é que essa mensagem vai ser segmentada ao longo da rede? E aí eu falo mais do contexto, gente, do fluxo de bits.
Porque a gente se pergunta, como é que essa mensagem ela vai trafegar? Vejam só. Vocês estão vendo esses bits que eu coloquei aqui? Eu estou vendo. O processo de comunicação, gente, de origem até o destino, utilizando o modelo TCP/IP. Então vejam só, na aplicação ele vai enviar, digamos, por exemplo, a aplicação, você mandou um oi para alguém pelo WhatsApp, certo? Na aplicação vai enviar essa mensagem e aí ela vai percorrer todas as camadas até chegar na camada de acesso à rede, onde toda essa informação ela vai ser transformada em bits enviadas pelo meio físico que está sendo utilizado, seja ondas eletromagnéticas, seja impulsos elétricos, seja pulsos de luz, até chegar no destinatário final, onde esses bits aqui, certo? E aí, como essa mensagem ela vai ser segmentada, esses bits eles vão ser separados. E aqui eu tenho um segmento, aqui eu tenho outro segmento e aqui eu tenho outro segmento. Nesse segmento aqui eu vou ter informações identificadas da mensagem em si, da camada de transporte, se ele vai usar TCP ou UDP, vai depender do tipo de protocolo, vai ter informações a mais ou a menos. O endereço IP de origem e destino, o endereço fixo, MAC address, ok? A mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. Ficou claro para vocês? Sim, Todas professor. essas informações que vão carregar, todas essas mensagens que vão carregar informações da aplicação, das camadas que vão ser utilizadas, como porta de origem, porta de destino, endereço IP, MAC address, configurações específicas de cada protocolo, flag de início de mensagem, flag de término, todas essas informações vão ser no final convertidas lá pela camada física em bits brutos que vão ser convertidos em um sinal natural para trafegar pelo ar, por um cabo de rede ou por uma fibra ótica para chegar no seu destinatário. Seja esse destinatário um roteador que vai encaminhar essa mensagem para outro roteador, um roteador sem fio, uma interface de rede sem fio, uma interface Ethernet da máquina de destino, de um computador ou de uma Smart TV ou de um videogame, etc. Ficou claro isso aí, pessoal? Sim, ficou claro. Sim. Certo. É interessante aí que eu contextualizei todo o processo de comunicação da rede, tá bom? E aí, as mensagens elas são sequenciadas, só que somente no caso do TCP. Sim, aí voltando ao ponto aqui que eu acabei esquecendo. Lá naqueles bits, naqueles segmentos, se você está usando o TCP, existe um número de sequência em relação à mensagem original. Para que, quando ele chegue no destinatário, essas mensagens quebradas, elas possam ser remontadas e a aplicação, seja o WhatsApp, navegador do computador, do servidor, navegador do computador cliente, ele possa remontar aquela mensagem e interpretá-la de acordo com o fio ao qual ela se destina. Ficou claro, gente, isso? Sim, professor. Beleza. E aí, que meio isso, né, professor? Não se perde nada, né? Chega do mesmo jeito. Como é? Repita, por favor. Tanto que é engraçado, mesmo em meio a essa transformação toda, né? Até mesmo com a questão de caloria do tempo, né? Sol, chuva, e não se perde nada, né? Chega da mesma forma pela qual foi enviado, né? Você está falando da mensagem? Da mensagem, do envio de mensagem, né? Do envio Não, dos mas elementos. aí vai depender. E aí a camada de transporte é chave nisso. Se por um acaso você está usando o TCP, vai haver confirmação da entrega.
Se por acaso a mensagem não foi recebida, não há confirmação da entrega da mensagem, ele retransmite aquele segmento novamente. Se for usado o UDP, ele não garante não, ok? Pode haver inúmeros problemas. Por exemplo, se você está numa rede local e aí a infraestrutura de cabeamento, ela passa na infraestrutura cabeada, não há separação da rede de dados com a rede elétrica, pode haver interferência eletromagnética e perda de pacotes. Você pode estar numa rede muito instável, enviando uma mensagem por meio de uma rede de telefonia móvel, sei lá, pela estrada. Pode haver um problema na comunicação por causa de mau tempo, no caso de uma comunicação via satélite, ok? Agora, não confundir com problema no envio da mensagem, na origem da mensagem. Por exemplo, se eu estou com problema no meu microfone e ele está com muito ruído, a mensagem original é assim. A rede não tem nada a ver com isso. Ficou claro? Assim, eu até desde que uso a internet, eu nunca, assim, vi perca, né, de dados, né, e a questão de infraestrutura, de ocorrência de torar cabo, perder cabo, isso acontece, até que, assim, com a estrutura intacta, entendeu? Entendi, mas aí, por exemplo, eu estou falando de problemas de interferência na infraestrutura. Por exemplo, um cabo de rede, pessoal, UTP, que é o cabo de rede tradicional, sem estar blindado ou sem usar fibra ótica, imagina numa fábrica com várias máquinas elétricas, com controlador lógico programável, que tem uma emissão de energia eletromagnética muito alta. E aí, essas informações elas vão ser perdidas, ok? Tem um vídeo que eu vou mostrar para vocês do cara transmitindo, até mesmo você trafegar cabos juntos, pode haver problema de interferência. Eu vou mandar um vídeo do cara transmitindo vídeo num cabo não blindado e um cabo blindado, para vocês verem a diferença, tá bom? Em nível de interferência. Olha só, pessoal, só para a gente finalizar agora, eu vou tratar da parte de encapsulamento. Encapsulamento é o processo onde os protocolos vão adicionar suas informações aos dados. E aí, como o nome dessa informação, o nome dos dados é chamado PDU ou UDP, Unidade de Dados de Protocolo. Só que existem alguns quando esse dado ele passa por algumas camadas em específico, eles recebem um determinado nome. Na camada de transporte é segmento, na verdade é segmento se for TCP e datagrama se for UDP. Pacote na camada de rede, quadro na camada de enlace e bits na camada física. E aí essa animação aqui, pessoal, ela vai traduzir melhor para vocês o que seria o processo de encapsulamento. Então, por exemplo, na camada de aplicação, você manda um oi pelo WhatsApp, certo? Então, cada camada abaixo vai adicionando informações. TCP, por exemplo, informações do próprio TCP ou o número de porta que está sendo utilizado. Camada de rede, o endereço IP da origem e da destino é adicionado àqueles dados. Camada de enlace de dados, ele vai adicionar o MAC da origem e o MAC de destino, transformando essa mensagem em quadro. Camada física, gente, vai transformar toda essa informação em um fluxo bruto de bits que vai ser convertido pelo processo de codificação para o sinal na sua origem natural, até chegar no destinatário, onde a placa de rede vai pegar essas informações aí, e aí essas informações vão ser entregues para cada respectiva camada do computador destinatário. Camada de enlace, o MAC address, camada de rede, o endereço IP, camada de transporte, aí vai depender se vai usar TCP ou UDP, confirmação ou não de pacotes. Mas, no caso, o número de porta de destino, identificando a aplicação, até chegar na aplicação onde você vai receber, no caso do nosso exemplo, o oi que foi enviado pelo WhatsApp. Ficou claro para vocês o processo de encapsulamento dos dados?
Sim, professor. Ok. Então, o encapsulamento é um processo de cima para baixo e as camadas superiores vão entregando essa informação para as camadas inferiores, que vão adicionando as informações referentes à sua camada, e aí os protocolos utilizados vão agindo, certo? Com protocolo IP, protocolo TCP ou UDP, na aplicação HTTP, FTP, etc. E aí, só para ressaltar, esses dados eles são chamados de PDU, ou no caso da tradução em português, UDP. E cada PDU tem um nome quando está em camadas específicas. Na camada de física, bits, camada de enlace, quadro, camada de rede, pacote, camada de transporte, segmento, no caso de TCP, ou datagrama, no caso UDP, certo? E aí, prosseguindo aqui para a parte de acesso aos dados, a gente vai finalizar essa parte na semana que vem, tá bom? Que já são 8h40 e ainda restam cerca de 18 slides para a gente acabar. Eu não vou prosseguir a aula até o final não, tá bom? Até o final do assunto não, para não ficar muito maçante. Ok, pessoal? Gente, deixa eu abrir minha câmera aqui novamente. Se travar, vocês me avisam. Ficou claro para vocês? Ficou sim. Ficou sim. Tranquilo, professor, tá dando para rodar. Show de bola. Então eu peço que vocês comecem a estudar os capítulos. Eu peço que vocês comecem a estudar esse capítulo 3, que semana que vem eu vou concluir e vou começar a camada física, tá bom? Mas de qualquer forma, eu vou avisar para vocês que na semana que vem eu já vou habilitar a primeira avaliação, que ela faz parte do capítulo 1 ao capítulo 3, constituído o primeiro módulo do curso, tá bom? Certinho, professor. Ok, pessoal, então eu vou interromper aqui a gravação